Olá, começa mais um programa Contraponto. Hoje, infelizmente, sem a presença do professor Maicon Croce, mas com as presenças aqui ao meu lado da bancada da família Pereira, que a gente costuma brincar com o professor José Maria Pereira, Larissa Pereira. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E aqui à minha esquerda e direita do vídeo, professor Alexandre Macari e o professor Ferroni. Tudo bem? Estou trocando os nomes aqui já de abertura aqui. Tudo tranquilo? Tudo bem. Beleza. Vamos às temáticas do programa de hoje, começando falando sobre a escravidão no Brasil. Em 2014, 37 trabalhadores bolivianos foram resgatados pelo Ministério do Trabalho em condições de trabalho escravo em São Paulo. Manobra fiscal do governo Dilma, o governo federal tenta zerar as contas de 2014. Quem tem mais motivo para comemorar esse final de ano no futebol da dupla Grenal e quais são as projeções para 2015? Nós começamos falando sobre essa temática que surpreende, escravidão em 2014, essa questão dos bolivianos que foram encontrados, 37 em São Paulo. Professor Ferroni? Na verdade, é uma situação que nós não podemos imputar culpa a essas empresas, porque que acolhem, ou empresas, não se sabe se são regularmente constituídas, mas acolhem esses trabalhadores que migram, que vêm ao Brasil à busca de melhores condições. E são milhares de pessoas, né, por conta dos problemas econômicos do Paraguai e da Bolívia. Não são somente bolivianos, vêm muitos paraguaios. Nós temos aí 70 mil paraguaios no Brasil e a metade deles em situação irregular. E as condições em que vivem na Bolívia e no Paraguai são condições que às vezes eles colocam a cada 3 de 10 pessoas, cada 3 vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, que não tem $2 por dia para sobreviver. Então, buscam, especialmente os jovens, sem condições de obter emprego na Bolívia e na Colômbia, o Brasil, e aí acabam sendo seduzidos, né, por estas empresas, que não se sabe se são regularmente constituídas e que acabam prestando serviços terceirizados. E lá eles vivem em condições difíceis, mas não tão difíceis que lhes impeçam de voltar à Bolívia ou de permanecer na Bolívia. Ou seja, eles vêm porque querem. Então, imputar culpa tão somente às empresas não condiz com a realidade, porque são pessoas que vêm voluntariamente e não querem voltar. A grande maioria vem, fica no Brasil e, embora as dificuldades que enfrentam, algumas más notícias que vêm, alguns casos pontuais de violência, de estupro e coisa e tal, mas eles se submetem por conta da dificuldade que eles enfrentam lá. Bom, não sei se eu entendi bem. Concorda? Não sei se eu entendi A culpa bem. não é das empresas. Não se pode imputar exclusivamente culpa a essas empresas, mas também tem que se analisar essa conjuntura. Paraguai, Bolívia, a situação econômica e a vontade das pessoas de vir. Se o professor permite, eu vou fazer uma rápida... Eu só quis ajudar, fala. como sempre. Mas não sei, Ferroni, até que ponto não tem uma grande responsabilidade em cima dessas empresas que estão visando justamente lucro, exploração de trabalho, aspecto esse que é tão criticado por brasileiros, né? Por brasileiros que tem uma legislação própria, e tu, melhor que ninguém aqui na mesa, sabe sobre isso. Então, eu penso, tudo bem, há uma dívida também histórica, se formos pensar, a própria questão Brasil-Paraguai, né? O Brasil no século XIX, juntamente com a Argentina, Uruguai e a Inglaterra, né? Eles praticamente devastaram o Paraguai naquela Guerra da Tríplice Aliança. A Inglaterra só financia. Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então, tudo bem, nesse ponto há uma dívida histórica, sim, mas quem está usufruindo disso, dessa mão de obra barata, mediante a uma problemática interna dos outros países, são essas empresas, justamente. Não é o governo brasileiro em si. Não, com certeza não tem nada a ver com o governo, mas então, tu tem razão quando tu diz que eles lucram muito, essas empresas que são terceirizadas de grandes empresas, são pequenas empresas que estão ali trabalhando nos subúrbios ou às vezes em alguns prédios, mesmo do centro de São Paulo, mas onde acomodam as fábricas, né, e mais as moradias. Mas o que não se pode desconsiderar é que, embora essa ilegalidade, para eles é muito bom. E eles não querem voltar. Eu não estou defendendo essa situação. Isso fica bem claro. Não estamos defendendo isso, mas para eles é social, porque eles não querem voltar. Tem que falar do ponto de vista jurídico.
Mas até eu gostaria justamente de passar a bola para a Larissa essa questão eu acho que tem um aspecto que a gente tem que delimitar bastante, que é a questão da exploração do trabalho e da escravidão. Aqui o Ministério do Trabalho, ele deixou muito claro que há uma exploração para além do trabalho, que há uma situação de escravidão, que eles viviam em condições desumanas, né? Sem o mínimo suporte, né? de alimentação, de vestuário, de condições de moradia. Então, vai para além da exploração do trabalho, que eu acho que é isso que é um dos aspectos ainda que tornam essa situação mais grave. E a gente tem que pensar que a questão da exploração do trabalho, hoje nós somos todos trabalhadores assalariados, né? E que de alguma maneira as pessoas que nos contratam, né, que contratam os trabalhadores, elas querem obter lucro em cima do nosso trabalho. Então há um excedente de trabalho para que esse excedente se torne a mais-valia do empresário. Seria isso? Tu olhou para mim? Por que será? Marxista aqui é o Ferroni. Professor não é marxista, realmente. Mas essas condições aqui vão para além dessa exploração do trabalho. Vão para uma situação de escravidão, uma situação subhumana dessas pessoas. Que eu acho que isso é muito mais grave ainda. A notícia ganhou as manchetes por aí, né? Mas a grande maioria desses trabalhadores vem por opção e trabalham, não com carteira assinada, mas eles não estão em condições subhumanas. Essas empresas, elas trabalham, embora não assinem a carteira, não contribuam para a Previdência e tudo mais, mesmo assim, essas pessoas que têm lá as suas moradias, que não ficam mais no mesmo lugar de trabalho, que eles estão fazendo isso, é uma estratégia que estão usando, eles moram no local e trabalham no outro. Quer dizer, antes era tudo no mesmo local, mas eles usam de estratégias para tentar minimizar essa situação, né, essas dificuldades. E permitem, e ofertam a essas pessoas e proporcionam a essas pessoas melhores condições. Então, continuam seduzindo as pessoas, os bolivianos e os paraguaios, a vir, especialmente os jovens, a trabalhar no país. Questões como essa, que são... Posso dar um palpite? Pontuais, ganham as manchetes, não significa o todo desses trabalhadores. Sim, mas a gente tem que pensar que esses trabalhadores, quando eles são convidados, né, eles são iludidos a virem para cá. Nem todos. Mas a grande maioria, né, Ferroni? Antes de a gente fazer uma nova pergunta, hoje nós estamos já numa situação que não é a grande maioria. A grande maioria recebe a paga. Mas eles também eram pagos. Eles eram pagos, mas eles tinham seu salário... Para Larissa e o professor Ferroni, não, eu não posso entrar. O telespectador só aguenta 2 discutindo, 3 aí já fica demais. Eu não vou dizer quem, mas uma professora aqui da Unifra disse, não, eu acho muito legal que vocês estão discutindo, mas agora quando todo mundo fala ao mesmo tempo, daí a gente não sabe em casa como acompanhar. Não, eu só queria entrar sem querer dar a última palavra de jeito nenhum, né? Mas com um olhar econômico, né? Na verdade, essa transferência de estrangeiros, de modo geral, porque são bolivianos, são peruanos, são haitianos, né? São angolanos, que a gente está tendo até problemas aqui em Caxias, que eles estão vindo para cá, se registrando, gerando problemas, porque a comunidade, ainda mais em cidades pequenas, não está preparada para recebê-los, né? Eu acho que isso que é uma decorrência do sucesso econômico do Brasil. Guardadas as proporções, é mais ou menos os Estados Unidos em relação aos latinos. Porque o crescimento econômico do Brasil se distanciou, não comparativamente às economias do primeiro mundo, mas em relação às economias latino-americanas, hoje há uma distância enorme, né? E eu acho que é isso que faz, que atrai... Né? E a dificuldade de ingressar nos Estados Unidos. Né? E até porque... E outra coisa, né, aí tu poderia analisar, digamos, a frouxidão da legislação brasileira em relação ao ingresso desses estrangeiros. Claro, e aí a gente entra um terceiro ingrediente, que são os empresários, não sei se dá para chamar assim, né, ou donos de empresas inescrupulosos, né, que se aproveitam. E isso não é novidade, porque nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Quer dizer, os latinos que vão para lá são mão de obra barata, quer dizer, eles são inclusive ameaçados de ser denunciados, né, para não serem deportados e tal. Então, eu acho que guardadas as proporções é mais ou menos a mesma coisa. Como o Ferroni falou, quer dizer, países muito pobres,
comparativamente, em termos relativos, a situação brasileira é muito melhor. Eu só acho que isso não pode ser visto com naturalidade. É justamente essa Não é uma pergunta. naturalidade, mas é uma consequência. Deixa eu pegar o gancho do Sr. econômica, Pereira né? e do professor Macara, que é justamente a pergunta que eu queria ligar para vocês agora, nesse restante bloco que a gente ainda tem para discutir, essa temática. Não causa nenhuma perplexidade esse assunto, então, ou seja, é algo natural. Pela questão econômica desses países, essa questão da escravidão é aceitável? A mim Sim, causa. Causa a todos. A questão é que, em razão da situação trágica desses países, e a economia tão vulnerável, para eles isso é ótimo, porque a situação em que eles vivem lá de penúria, as famílias inteiras vendendo coisas na rua para conseguir $10 por dia, para conseguir manter toda a família, isso é inadmissível. Eles não conseguem políticas públicas que lhes beneficiem. Lá eles não têm como ter esses acessos. Vem para o Brasil. E acham ótimo vir para o Brasil. E conseguem ajudar os que estão lá. É inadmissível a forma como eles vivem no seu país de origem, assim como é inadmissível a situação que eles vivem Com certeza. aqui. Para eles é bom. A gente Mas acha isso não absurdo. mas ainda assim É que não pode aí- ser justificativo. É que aí nós Claro temos que não os é dois justificativo, lados, mas a gente- entendeu? eles não É acham. bom para os dois lados. É bom para o patrão, né, porque ele foge da legislação trabalhista, que tem uma série de encargos, né? E é bom para eles, relativamente à situação anterior. Então, quer dizer, é tudo relativo. E né? para as Não sei até grandes que ponto empresas... Isso é bom, viu? Eu Não, eu estou dizendo, para o Individualmente. Não, mas vamos partir do pressuposto, ela falou da mais-valia há pouco. Não, mas O peraí, eles empresário não- seguia pelo Eles não lucro. recebem salário aqui também. Eles recebem. Não, eles Não, recebem, eles mas não. é retido. Eles não pagam. Não. Eles recebem mesada. Não é É bem como assim. se fosse para eles manter naquela situação. Não é bem Não, assim, é uma pessoal. empresa de independência. Alguns casos as pessoas exploram Eu desse tô jeito. falando do caso específico. Alguns da casos denúncia. específicos, sim, mas muita gente que É. vem para cá eles recebem, Mas a por gente exemplo, vê. R$12 por peça que eles produzem, dependendo das peças, e eles recebem uma renda que lhes permite mandar dinheiro para lá. Deixa pra Bolívia e eu só ler esse Paraguai. trecho aqui ó, da notícia que gerou temática. Ó. Fotos tiradas pelos fiscais do Ministério do Trabalho mostram condições análogas às de escravidão e, segundo a investigação, a dona da empresa na capital paulista era boliviana e pagava os funcionários por produção com descontos indevidos. Sim, alguns casos são levados Nesse a essas caso, denúncias, por eles próprios, inclusive. Outros não. E não são só os empresários que se beneficiam. As grandes empresas, no caso aí, está noticiada. Na verdade, uma grande na empresa se verdade, beneficia. Não é a única, tem outras tantas grandes empresas que também esse processo, a gente está usufruem desse olhando serviço. assim de uma forma localizada, mas é um processo que se dá em escala mundial da exploração do trabalho, né? Não só em escala mundial, como em escala nacional. Se a gente, aqui, por exemplo, no Brasil mesmo, a gente tem transferências de empresas da região sul ou região sudeste para o nordeste, porque é muito mais barato. A questão, por exemplo, da indústria calçadista, que é intensiva em mão de obra. E as vinícolas. Eu mesmo fiz uma pesquisa lá no Ceará, as condições de trabalho são as piores possíveis. Na verdade, não tem garantia nenhuma. São organizadas cooperativas, as chamadas cooperativas de trabalho, né, que antigamente se elogiava tanto, né, mas essas cooperativas, na verdade, são uma forma de espoliar o trabalhor, porque eles trabalham também por peças, não tem direitos trabalhistas, não tem nada. Então, isso acontece dentro do país. Acontece, por exemplo, essa transferência do capital das regiões mais ricas para as regiões mais pobres, que ocorre isso das grandes multinacionais para a China, todas elas estão lá. E empresas, inclusive brasileiras, como a gente tem Tramontinas, todas estão indo para lá aproveitar o que na China? Mão de obra barata. Então a gente não deve se surpreender com isso, não estou dizendo que se deva concordar com esse processo, mas é um movimento da tal chamada globalização. Né? E a facilidade de acesso e a dificuldade... Mal chamada. E ainda o nosso nível de desemprego, que está abaixo da Alemanha, abaixo dos Estados Unidos, que estão lá Bom, aí brigando por 7%, nós não, estamos aqui a aí 4 e pouco discordamos. por cento, 5%, e lá estão a 7% e chorando, né? E a Alemanha com um nível de desemprego maior que o Brasil. Então, a facilidade de acesso, como o senhor disse, Ferroni, que a e a nossa metodologia de economia, cálculo né? Quer escravizar os a alemães gente agora. vai falar infinitamente isso daí. não se surpreenda. E a questão da fiscalização? Ela é perfeita, ela funciona. Na mais das vezes, essas empresas ficam escondidas, né? Elas não são visíveis, não têm aparência nenhuma, eles ficam nos sobrados, escondidos nos porões, às vezes. Mas são ilegais, então? Situações, muitas são ilegais. E como é que essas empresas E maiores a fiscalização, às produtos vezes, dessas consegue empresas? por conta de denúncias que o Ministério Público do Aliás, Trabalho recebe. De modo geral, Porque isso também é prejuízo para o empresas Brasil, né? É da chamada economia subterrânea, ou chamada economia invisível, que é o pessoal
que realmente não paga imposto, foge dos impostos, quer dizer, e é o pessoal que contrata. E aí tem o que a Alexandre falou, essas pequenas empresas, micro e pequenas empresas, às vezes são terceirizadas, né? Então é todo um processo, uma relação, que é difícil buscar o principal culpado, como estava se tentando fazer aqui no início. Eu acho que é importante até explicar para o telespectador, só antes de passar a palavra para a professora Larissa, é que para quem não acompanhou essa notícia, a denúncia é justamente que pequenas empresas ou empresas ilegais de materiais, de produtos primários e secundários, produziriam esse trabalho, digamos assim, esse produto para empresas de maior porte. E aí entra a pergunta que o professor Macari fez. Se essas empresas são ilegais, como que elas conseguem ter acesso a essas Porque grandes essas empresas? Pequenas, já te passando a falar, pequenas microempresas, essas empresas praticamente elas só negam impostos. Quer dizer, parte do pressuposto que, se for acompanhar a legislação trabalhista e todos os impostos, que elas não sobrevivem. Então, elas sobrevivem exatamente através da exploração da mão de obra. Aquele que é tido como empresário está regular, no entanto, a relação que eles têm com os trabalhadores não é regular. Ele não cadastra nenhum funcionário, são todos, né, omitidos em suas declarações. Ele presta o serviço, ele produz, entrega, né, emite as notas, digamos, as grandes empresas recebem a mercadoria e deu. Mas o que acontece lá dentro, quantos empregados tem, isso ninguém sabe, a não ser por denúncias, como é o caso. Agora, eu não sei, a reportagem não deixou claro se essas pessoas elas estavam regularizadas no Brasil, entraram de forma regular ou não. Eles entram de todo jeito. Mas Entram aqueles com esses visto de aqui, no turistas caso, que ficam Eles 3 entram, meses. depois vem Não, regularizar né? aqui em Caxias ou em outros lugares, até porque em São Paulo já é mais difícil lá. Alguns são Então, anistiados, né, já estão regulares no país. Eu acho que o que falta é uma política governamental, né? Antes isso era uma coisa residual e agora começou a aumentar, então acho que o governo tem que... né? Eu não sei, vamos criar uma Bolsa Família, quem sabe? Não, nós temos a política. Uma Bolsa Família aí para Nós temos a política, os só nossos que estrangeiros estão vindo invasores. muitos. Nós temos uma política que era adequada, só que estão vindo muitos para o Brasil. E isso vai exigir uma nova postura, né, uma nova visão, porque vem muita gente, com certeza vira mais aí. Porque na verdade o Ministério Público, ele só, nesses casos, acredito eu, que ele só tem como atuar mediante denúncia, né? E ele atua muito bem, a partir da minha avaliação, acho que ele tem atuado muito bem nessa questão, até a questão da exploração do trabalho infantil. Então, tem uma campanha muito acirrada acerca do trabalho infantil, principalmente na região Nordeste, que é uma das regiões ainda mais vulneráveis do nosso país. Então, ele vem atuando de forma gradativa muito bem no campo da fiscalização. Infelizmente, esse bloco a gente já deu uma estouradinha do tempo, a gente estava compensado nos demais. Eu só queria que a gente deixasse para o nosso telespectador qual que seria uma solução, se existe uma solução mais viável nessa situação em termos, como a professora falou, mediante a denúncia, se existe uma questão de fiscalização trabalhista ou da questão deste controle dos estrangeiros que venham habitar no Brasil? Eu acho que a solução passa por a compreensão de que 99% da população mundial sustenta 1%. Nós temos que reverter essa situação em nível mundial. Nós não podemos pensar no Brasil, só no Brasil. Nós temos que pensar na Bolívia, no Paraguai, enfim, todos os países que vivem numa situação de subdesenvolvimento. E é por aí o negócio. Tá certo, então. Todos de acordo? Alguém mais quer dar uma palavrinha sobre a temática, professor Macari? Eu acho que não pode ser visto com naturalidade também, uma exploração desse tipo, que a escravidão não é a mesma do século XIX, dos séculos anteriores, mas, enfim, né, os direitos humanos vieram justamente para combater esse tipo de exploração, também subhumano, e, enfim, quem está lucrando, né, provavelmente vai fazer uma outra empresa de fachada e vai continuar. Mas quem está lucrando mais são as empresas as Pois grandes empresas, Pois né? Pois é, tem isso também. Professor Pereira. Não, eu acho que falta uma política de Estado, né? Não estou dizendo nem que fazendo uma crítica ao governo, é que realmente isso se acelerou, né, enormemente. Eu acho que tem que haver uma legislação que ampare, em primeiro lugar, os estrangeiros, né? E em segundo lugar, aí sim, eu acho que vem a questão da repressão, né? Quer dizer, de multar essas empresas, ou micro ou pequenas empresas que estão fazendo isso, porque também isso é uma forma de esses trabalhadores acabam tirando empregos dos trabalhadores brasileiros também, do mesmo nível de qualificação, que esse é um outro olhar que a gente podia fazer, né? Que é exatamente a partir do Ministério do Trabalho, que acha que protege o trabalhador brasileiro, mas existe uma brecha que é os trabalhadores estrangeiros. Né? Então, quer dizer, eu acho que isso aí é uma questão de políticas, várias políticas que tem que
que se comunicarem para tentar, pelo menos, minimizar esse problema, né? Porque acabar, a gente sabe que não acaba até hoje, no próprio, entre os brasileiros mesmo, aqui ou acolá, tem notícias de trabalho escravo, né? Sobretudo na região norte, nordeste. Né? Maravilha, vamos seguir adiante então. No próximo bloco nós vamos falar sobre a manobra fiscal do governo Dilma para tentar zerar as contas de 2014 e ainda hoje o saldo da dupla Grenal nessa temporada. Já voltamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. A família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Voltamos com o programa Contraponto, agora falando, segundo a Folha de São Paulo, da manobra do governo Dilma para conseguir pagar as contas de 2014. Professor Pereira, antes de a gente começar a debater essa suposta manobra, digamos assim, queria que o senhor explicasse o que simboliza, o que significa essa atitude no final do ano. Bom, na verdade, essa proposta, ela já vinha antes das eleições, né? Mas o governo não conseguiu efetivar ela. Esse é o PLN 36, que trata da mudança do chamado superávit primário, né? O superávit primário seria a diferença entre a receita e a despesa do governo, ou seja, o que sobra depois que o governo faz os seus gastos para pagar a dívida, basicamente para pagar os juros da dívida. Então é uma coisa muito simples, né? Se uma família está endividada, ela tem que economizar recursos para pagar essa dívida. Quanto mais recursos ela economizar, mais rápido ela vai pagar essa dívida. Né? E os juros bancários, por exemplo, seriam bem menores. Então, estou tentando explicar para o telespectador da maneira mais simples possível. Assim é o país da mesma maneira. No caso específico da gestão Dilma, ela realmente não conseguiu, e digamos assim, que a família tivesse feito uma meta de arrecadação, que essa meta fosse 2,5%, digamos, de tudo que ela arrecada, que ela deixaria, bom, nós vamos abater isso aí no banco. Acontece que a gente teve um festival de gastos esse ano, Copa do Mundo, e etc e tal, e viadutos para lá e viadutos para cá, e que, obviamente, a meta não pode ser cumprida. A meta não sendo cumprida pela legislação, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Presidente da República estaria cometendo um crime de responsabilidade fiscal. Esse é que é o problema, por não ter cumprido a meta. Então, o que o governo fez? Ele encaminhou e colocou, digamos, toda a tropa de choque do governo, né, para tentar votar e evitar qualquer tentativa, por exemplo, como já a gente viu, algumas manifestações mais exageradas de impeachment da presidente Dilma. Então a questão não é só uma questão puramente econômica, é uma questão política poderosa que estava por trás. E por isso que foi tão difícil votar, houve muitas resistências, que a gente sabe disso, né? O governo teve que liberar as emendas parlamentares, liberou
quase 500 milhões em emendas parlamentares e distribuiu fartamente alguns cargos para poder aprovar esse PLN 36. Então é disso que se trata. Então, a partir de agora, o que foi votado é que não existe mais meta. Não existe mais meta. Se o governo puder economizar, ele economiza. Se ele não puder economizar, ele não economiza. As consequências econômicas, do ponto de vista do aumento de juros, dólar, etc., e bolsa, que a gente já está vendo, são desastrosas. A única compensação que o governo fez foi montar uma equipe econômica, principalmente o ministro da Fazenda, que é o Joaquim Levy, que seria, nós já discutimos aqui, digamos, uma certa segurança, né, que o governo seguiria uma política mais conservadora e tentaria economizar. Mas o fato é o seguinte, essa mudança do PLN 36 faz com que o governo não tenha mais esse compromisso de economizar recursos. Isso é muito complicado do ponto de vista, inclusive, da entrada do capital estrangeiro e da dívida externa. Não sei se me alonguei demais. Não, mas a explicação mais clara impossível. Agora eu passo a palavra ao senhor Ferroni, que... Eu penso que os alarmistas de plantão, pré-eleição, pós-eleição, continuam com as suas mesmas atitudes, ou seja, tipo lendo a Bíblia pelo Apocalipse, né? Bem isso. Ao invés de se dedicar à Gênesis, por primeiro, eles fazem os alardes, e não é de hoje. Dólar subiu, a inflação explodiu, aumentou o desemprego. Aí a gente analisa a situação, vê que os investimentos, ou seja, os supostos gastos, os gastos públicos, né, os fantasiosos gastos públicos vão para saúde, educação, vão para a infraestrutura, vão para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, vão para a Bolsa Família, que aumentou de 70 para R$70. Quer dizer, os gastos descontrolados vão para as pessoas que precisam e não vão para as grandes empresas ou para a grande mídia, enfim, para a grande publicidade, como antes acontecia. Quer dizer, se o país gasta, não, o país investe. Aí a ideia de que houve um descontrole das contas públicas é explorada a mais não poder. Só que tem uma coisa, o nosso nível de desemprego continua muito abaixo dos Estados Unidos e muito abaixo da Alemanha. Uma situação invejável, a nossa dívida externa, ou seja, a nossa dívida pública, é invejável, perto de outras tantas economias, como a americana e a alemã também, por exemplo, a Inglaterra. Quer dizer, qual é o problema do país? Que até agora eu não vi. O dólar, a bolsa, o isso e aquilo, aquela exploração de todas essas manchetes, no entanto, a gente não vê o grande descalabro surtir efeito. Ferroni, mas assim, é explorado essa eleição, é explorado durante a eleição, é explorado na Copa do Mundo e a gente não consegue ver. Essa mudança de regra no fim do ano, ela não parece um pouco tendenciosa? Se a gente tirarmos partido e nomes nessa situação. Se fosse ao contrário, o governo do Aécio no fim do ano agora mudando a regra de jogo, não, como é que o senhor encararia essa situação? O Fernando Henrique fez isso. Só que ele não fez investindo em educação, ele não fez investindo em saúde, ele não fez investindo em infraestrutura, em seguro-desemprego, a aposentadoria especial, por exemplo, de algumas pessoas, que foi criada no Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso não conta. Então, esses benefícios sociais que dizem que ultrapassam os limites são investimentos e o país responde economicamente com isso positivamente. Só uma questão, né? Primeiro, nem 8 e nem 80. Né? Eu acho que tudo bem, né? Não é o caos, não é o apocalipse, né? Mas também não é a Gênesis. O governo, ele já está há quanto tempo administrando esse país? O problema do Brasil é a falta de planejamento, de ver isso claro. Mas herdou uma dívida espetacular desde a ditadura, tudo que bem, não conseguiu ser paga pelos neoliberais. Tudo bem, mas assim, quando tu entra para jogar uma partida de futebol, tu entra sabendo as regras. Tu entra sabendo, né, quando vai começar, quando vai terminar o jogo e tal. Agora, pensar que a qualquer momento, vamos aumentar nossos salários, aí vai lá se vota. De onde sai o dinheiro? Né? Tipo o judiciário que aumentou tipo o seu, judiciário, lá o legislativo vai aumentar agora. Legislativo, Congresso. Então a questão que eu coloco é assim, sim, há investimento, sim, nisso que tu destacaste, em questões sociais, saúde, educação, sim há, mas tu tem que ter planejamento para chegar no final do ano e saber até onde tu pode ir, até onde tu pode não ir. Mas o aumento do legislativo, o aumento do judiciário não compete ao governo.
O Ferrone é uma coisa... repercute. Mas não compete de governo, não mas foram tem uma eles que bancada decidiram. específica. Mas não foram eles que decidiram. É uma Quer dizer, bancada. eles têm autonomia orçamentária, o legislativo e o judiciário. Mas não é esse o ponto. Mas Há são despesas que interferem. uma fuga para a questão ideológica. Né? Quando a questão é bem objetiva, Ferrone. É bem objetiva. Eu estou tentando explicar assim. É que nem no banco, por exemplo. Se tu tem uma conta que tu tem condições de honrar os empréstimos, né? Mas se tu, por exemplo, ultrapassa 50% do teu salário, mas deixa eu te explicar, Ferrone, o que acontece quando tu ultrapassa 50% do teu salário em dívida? O juro no banco sobe. E não subiu, a questão de uma semana atrás já não subiu mais meio ponto. A taxa de juros Selic hoje que o governo paga é 11,75. E isso merece... E sabe por que sobe isso? Isso merece uma auditoria. Isso merece uma auditoria. Sabe o que acontece com a auditoria? Está todo mundo pendurado na dívida. Por exemplo, o Brasil tem um PIB de, vamos colocar aqui, 4 trilhões de reais. Ele deve 2 trilhões e pouco, quase 60% do PIB ele deve. Só que ele vai rolando isso, Mas essa dívida não vende hoje, né? Não vem, óbvio que não hoje. vem. Essa dívida com os bancos não vende hoje. Na verdade, a gente diz que é dívida com os bancos, mas é com todo mundo. Qualquer um que tiver um fundinho no banco aí, tá pendurado em títulos do governo. Então parece que as coisas estão separadas. Na verdade, só que tem uma questão que eu acho que a gente até desviou um pouco da questão central, que é a questão da discussão dessa manobra fiscal se protelou muito em função dos partidos estarem insatisfeitos com a composição do ministério, né, dos ministérios. E com a própria eleição. Com a própria eleição. Mas isso é do ritual do Congresso brasileiro, que é o toma lá da cá. Isso aí sempre para provar alguma professor, coisa. então quer dizer que se estivessem sendo beneficiados, essa discussão estava tudo bem. O Congresso vota qualquer coisa. Desde que pague. Não, ele vota que o diabo é um santo. E daí seja oposição, se receber alguma coisa por isso. Porque, na verdade, essa discussão aqui, do ponto de vista objetivo, não podia passar no Congresso de jeito nenhum essa questão. E por que passou? Para ter uma ideia, na época do primeiro governo Lula, bom, quando o Brasil começou a se ajustar, vamos lá, antes do Plano Real, a meta do superávit fiscal era sempre de 4,5% do PIB. Isso era o que o FMI exigia. E isso foi mantido no primeiro governo Lula. O Lula fez aquela carta ao povo brasileiro e disse o seguinte: vamos honrar os contratos. E para honrar os contratos, foi aí que começou a vir dinheiro para o Brasil, ficou superávit de 4,5%. Teve ano que o Lula fez superávit de mais de 5%. Na Dilma foi baixando e estava em 2,5%, depois baixou para 1,9%, e nem isso ela pode fazer. Então, se ela não faz essa manobra, a manobra que ela está fazendo, que o governo está fazendo para passar de déficit para superávit, é o seguinte, por exemplo, todos os gastos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que são gastos, né, porque está lá, tu tem que construir uma ponte ou coisa parecida, agora não é mais gasto isso aí, se chama investimento. E aí tu tira fora. Mas é um investimento. As desonerações fiscais, quer dizer, quando o governo reduz impostos para uma empresa, que seja indústria automobilística, que a gente teve, está fora também, retira. Então tu muda a metodologia e transforma um déficit em superávit. Esse é um milagre. São investimentos. Quem diz que é investimento? Mas o estímulo à indústria, desonerando... Sim, mas tudo bem, tu pode dizer que é investimento do ponto de vista que gera emprego e tal, depende do olhar que tu vai... Mas gera dívida. Mas gerou. Como é que o governo financia esse investimento se não é vendendo título público? É vendendo título público. E aí, se o governo não tem condição de pagar esses títulos públicos, o que vai acontecer? O pessoal não vai emprestar mais dinheiro para o governo. Tu pode fazer investimento, mas desde que tu tenha a caixa para fazer investimento. O problema do governo é que ele não tem caixa. Eu vejo assim, né? O país não pode querer ser maior do que ele é. Não dá para dar o passo maior que a perna. Esse é o problema. Tipo, o professor Ferrone destacou 2 vezes, no primeiro bloco e agora. Porque a questão do desemprego é menor que a Alemanha. Não sei. É verdade. Poxa vida. É verdade. É verdade. Vamos comparar economicamente a Alemanha com o Brasil, bem, professor. O senhor Ferrone está com a Alemanha engasgada desde a Copa do Mundo. Sem contar futebol, né? Sem problema. Mas isso é a metodologia do índice. A metodologia do índice daqui do Brasil é ridícula. Porque se o cara é um flanelinha, por exemplo, ele está empregado. Se ele não procurou emprego naquela semana, ele está empregado. Então tem tantos esses negócios de subterfúgios e tal, que aí acaba que o Brasil tem um desemprego menor do que o da Alemanha. Mas esses empregos... Mas aí é o mérito são do empregos formais, não tem nada de flanelinha, não, senhor.
Os empregos ali são formais. E nós estamos com um índice muito menor que nos Estados Unidos. Estávamos a dezembro 4,6%. Mas essa taxa só é calculada para as regiões metropolitanas e é pelos dados do... Como se não fosse CAGED, calculado diferente na que é o que a Alemanha e empresa nos Estados comunica Unidos. que contrata e dispensa. E esse cálculo do desemprego aberto no Brasil é furadíssimo. Por isso que eu estou dizendo, não acredito nisso. Aí qual é o da Alemanha e qual é o dos Estados Unidos? Quando tinha Qual é dado o que que é lá? quando o Diese não era chapa branca, o desemprego no Brasil era 20%. Mas aí passou a ser chapa branca e agora está lá em 6, 7, sei lá quanto tem que estar. Mas esse é o desemprego aberto, entendeu? Mas o mercado de trabalho no Brasil, grande parte é invisível. Mas em relação a essa redução de superávit, desculpa, professora, de 81 bilhões para 10 bilhões, que é a meta para 2014, qual o reflexo isso para o Brasil? Eu vejo o Brasil que vai continuar crescendo do mesmo jeito, com os trilhões que vão ser investidos pelo BNDES no ano que vem. Isso eu acredito. Quer dizer, crescendo do mesmo jeito, ou seja, zero. Que zero? Zero, está crescendo zero esse ano, vai crescer 0,8 no ano que vem. Isso estamos de pleno acordo. Estamos de pleno acordo. Crescimento zero. Pode não ser o crescimento que a gente entenda como correto. Pode ser o crescimento que a gente não entenda como correto para a civilização que a gente deseja. Quer dizer, o crescimento zero não é correto, mas o desemprego que nos favorece é correto. Assim é bom, né? Mas dizer que tem um carro para 2 pessoas no Rio Grande do Sul parece ser um absurdo perto daqueles anos que nós vivíamos aí. Quer dizer, pode não ser o crescimento que nós desejamos, mas claro que não. Claro que não, mas economicamente, objetivamente, como o senhor fala, é absolutamente compreensível. Mas os carros não são distribuídos igualmente, professor. Tem famílias, como que não? Tem gente que tem mas mais. Como que não? Professor. Por favor. Professor. Por favor, olha para as ruas, professor, olha para as ruas. Tudo bem, professor, mas assim, não vamos dizer que todo mundo tem as carro. As pessoas estão conseguindo... Todas as famílias têm carro, porque isso não é verdade, conseguindo comprar o carro. Pode não ser o desenvolvimento que a gente quer, mas não dá para desconsiderar que o Brasil se desenvolveu muito nesses últimos anos. Isso não dá para esconder. Eu acho que a gente devia ter trocado as Se cadeiras. desenvolveu em partes. Em número de carros vendidos. Agora, em número de saúde, rodovias... educação, mas rodovias, tu não pode ter mais carro do que a rodovia que tu tem condições de comportar. Claro que não. A gente vive falando aqui das rodovias. Aqui em Santa Maria, por exemplo. Não concordo com isso, mas é um desenvolvimento econômico. Sim, porque se as pessoas têm condições de financiar... Tem dinheiro. Tem dinheiro. Está saindo de algum lugar? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o bloco em seguidinha. Só para encerrar, eu quero saber para 2015 o que vocês imaginam e se é o correto fazer uma estimativa em que se não se prevê mais os gastos, nem o investimento, e em fim de ano pode se encerrar dessa maneira, como está se encerrando 2014. Olha, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, Quintana. Nós estamos chegando no final do ano, todos nós, né? A gente vai chegar no final do ano agora e ao invés de pensar, olha lá, a gente vai ter o IPTU para pagar, quem tem carro vai ter o IPVA e mais outras despesas que vêm por aí, a gente chegar no final do ano, eu não quero nem saber, vou torrar, vou gastar meu 13º, vou gastar tudo. Não tenho meta nenhuma de economia para o ano que vem. É mais ou menos isso, guardar essas proporções. Porque eu não tenho mais uma meta, porque agora eu não tenho uma meta de superávit fiscal. Foi o que o Congresso votou. Infelizmente, e a maioria, se fizer uma enquete, ninguém sabia o que estava votando. Eu tive o desprazer de ficar assistindo até umas 2 horas da manhã, porque foi assim, né? 19 horas de discussões? Você não dorme mais, professor? Não, mas é que é realmente emocionante. Isso é informação necessária. Não, inclusive, Ferroni, a falta de educação dos nossos parlamentares. Porque se tentava discutir, tinha um que ficava no microfone e só dizia, vamos votar. Os caras não querem discutir, só querem votar logo de uma vez para ir embora para casa, entendeu? Porque já está tudo acertado, como diz o gaúcho, por baixo do poncho, né? Isso é lamentável, eu acho uma vergonha isso, realmente, porque uma questão desse nível que nós estamos discutindo aqui, devia ser discutido com maior profundidade, analisada, e não pode se dar uma carta, acho que o Congresso não pode dar uma carta branca, seja o governo da Dilma ou qualquer um, para gastar sem justificar. Eu acho isso um absurdo, né? Um absurdo, e o preço a gente vai ver lá na frente. Alguém mais a acrescentar? Com certeza. A gente tem visto tanta notícia por aqui e muitas vezes preocupantes, né? O dólar subiu, isso e aquilo, e o que vai ser daqui a um tempo? A gente não viu nada. Está tudo tranquilo, está tudo bem. Quer dizer, eu imagino o ano que vem um ano de crescimento normal do país, a exemplo dos outros tantos. E esses alarmistas, né, que querem desde muito tempo denegrir o desempenho desses governos por questões ideológicas, eu digo assim, vamos esperar o 2015. Sr. Macari? Eu concordo com o professor Pereira nesse ponto.
Eu penso que o planejamento é fundamental, seja em casa, seja, né, em casa, no município, no estado, no país. Agora, vamos rasgar, então, qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de regra que se estabelece e pronto. Né? Vamos ver o que vai dar. Senhora Larissa? Eu acredito que à medida que todos compartilharam desta votação, a gente não pode depois apontar para o governo PT que tem errado com essa manobra fiscal, né? Então, todos aqueles que votaram, sabendo ou não acerca do que estavam votando, eles vão partilhar dos resultados posteriores. Então, a gente também concorda com o professor Ferroni que esses alarmistas, eu acho que agora vão ter que se ponderar um pouco mais à medida que culpabilizarem apenas um partido. Divisão na família Pereira nesse bloco aqui, né? Crise na família Pereira. Mas a gente vai ser... Eu acho que no caso do PT, o PT é governo, né? Mas lembrando que o PMDB também é governo, pelo menos uma parte do PMDB, né? Mas o PMDB é um partido novo, que aliás quem falou isso foi o Ulisses Guimarães, ou seja, conforme o vento ele se desloca, entendeu? Ou conforme as emendas, nesse caso. Se transforma em várias nuvens também, né? Pode ser também. Conforme o caso. Algumas negras. Realmente, e veja, o tamanho do PMDB, quer dizer, daí se juntar com o PT, aí não tem graça, quer dizer. Não então, tem oposição? Não tem oposição. Até me surpreendi, eu fiquei assistindo bastante tempo, porque olha, depois de tanto tempo, que é difícil a direita geralmente é situação, né? Mas a direita na oposição, mas sabe que o pessoal está treinando bastante? Acho que vai incomodar esse ano, hein? Bom, como nós não temos 19 horas de programa, infelizmente temos que seguir adiante. No próximo bloco a gente fala então do saldo da dupla Grenal em 2014. Não saia daí, já voltamos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Voltamos com o programa Contraponto, agora falando de esporte, fazendo um saldo da dupla Grenal em 2014, quem sabe projetando 2015. A gente falou tanto de economia no programa de hoje, né? A questão do trabalho escravo, que tem a ver com a questão da economia, a gente falando da manobra ou não do governo em relação às contas de 2014, agora a gente fala também do futebol que envolve essa questão econômica. Projeção para 2015, a gente vê um Grêmio se desmanchando, o Internacional pensando em Libertadores. Difícil não começar esse bloco falando que o saldo é realmente mais positivo para a ala colorada em 2014, né? Sem dúvida, eu acompanhando todo o ano futebolístico, que teve a Copa do Mundo, né, como um ponto de... Mas não vamos falar do 7-1, professor. Um ponto de virada, né? Esse saldo não falaremos. Perdemos para a Alemanha, né?
Mas assim, Quintana, eu realmente, né, o final do ano e o ano, de uma forma mais ampla, né, foi um ano vermelho, sem dúvida. Não apenas, do Grenal, né? Não apenas, depende do Grenal. Depende O do último. Grenal, o último. O que fica a última imagem. Né? Pois é. Mas eu vejo assim que mesmo sendo o ano vermelho, nesse sentido, eu creio que, na verdade, os dois times, eles estão com problemas seríssimos econômicos, né, de organização tática. Os treinadores, eles não conseguem montar um time, né, que seja 100%, que a torcida vai concordar 100% com aquelas escalações. E, né, se a gente for pensar o campeonato em si, o Internacional participou do Gauchão, ganhou. O Campeonato Brasileiro ficou em terceiro, foi o Libertadores. Copa do Brasil, eliminado pelo Ceará. Sul-Americano, eliminado pelo Bahia. Né? Os clássicos grenais, vantagem para o Internacional, tirando o último, né, que foi, né, um problema já do próprio esquema que o Internacional estava pensando e planejando para a reta final. Né? Então, mesmo que o Inter tenha vantagem, ele vai ter que se preparar muito para fazer uma Libertadores digna, porque o grupo, muitos têm pintado, né? Um grupo fácil na Libertadores, um grupo médio e tal, então, vai ser um grupo difícil se o time não se preparar. Né? Então, esse ano mesmo, o Grêmio participou da Libertadores, né, Quintana? Grupo chamado Grupo da Morte. Né? Passou do Grupo da Morte e morreu adiante. Né? Então, falta para a dupla Grenal, eu acho que daí de uma forma coletiva, né, parar um pouco com essa questão da grenalização que tem prejudicado economicamente os dois clubes. E, no caso do Grêmio, é um negócio da arena. Né? Falou-se que ia comprar arena, né? Aí deu problema com a AES lá no governo. Né? No governo ajuda ou prejudica, né? Então, de repente até ajuda. De uma forma geral, ele é um ano vermelho, sim, mas na verdade os mineiros estão muito à frente de nós. Era isso que eu ia dizer. É um ano no vermelho também para o Grêmio, né? E quando a gente faz um comparativo, a gente fala muito do eixo Rio-São Paulo pela questão de dinheiro da mídia, né? Transmissão, Flamengo e Corinthians principalmente, que são os clubes que mais recebem dinheiro das transmissoras dos jogos, das televisões. Mas Minas Gerais não está dentro desse eixo Rio-São Paulo. A gente vê um clube bicampeão brasileiro, outro clube campeão da Copa do Brasil e recentemente campeão da Libertadores. E a gente vê a dupla Grenal encerrando o ano numa situação sem brigar por um grande título. Mas isso não se dá pelo planejamento dos próprios times, né? É uma questão de gestão, eu também de acho. Gestão, de planejamento. Nós estamos com problemas há muito tempo. Porque, olha, desculpa a minha ignorância no assunto, né? Mas o que eu percebo, assim, as mudanças contínuas de treinadores também implicam nisso, né? Um treinador que não tem um planejamento a longo prazo, como é que vai dar resultado? Não vejo isso. Não sei se tem relação, professor. Questão também na linha da Larissa, assim, eu acho que também ruptura política, né? Porque no caso do Grêmio houve uma ruptura política, né? Um outro grupo assumiu, quer dizer, houve toda aquela discussão do Fábio Koff, né? Que nem era a favor da Arena, quer dizer, ter que assimilar um contrato com a OS, e agora mais não outro concordava, grupo, né? Então, quer dizer, até ajustar isso, vinha o Filipão, não sei o quê, quer dizer, eu acho que realmente esse ano para o Grêmio é um ano de transição, no meu ponto de vista. Podia, acho que até ir mais longe pelo elenco que tinha, que eu acho que foi muito subaproveitado, né? Por uma visão, do meu ponto de vista, do Filipão, continua sendo o mesmo retranqueiro da época que ele jogava de zagueiro ainda, continua do mesmo jeito. O Inter, eu acho que o Inter tem condição, discordando um pouquinho, Alexandre, também não dá para saber até onde ele vai, né? Porque vai depender das eleições do Inter. Se houver continuidade, né, o Abel ficando, e eu acho que o Nilmar entrando em forma, etc e tal, e olhando assim o que tem pela frente, eu acho que o Inter tem possibilidade de ir mais longe, viu? Porque tem um grupo bom o Inter, né? Teve muito azar, muito pessoal machucado, não sei o que, mas se o Inter tiver ajustado com o Abel, que eu acho um treinador excelente, né? Esse negócio de trazer o Tite, aí vai fazer a mesma coisa, recomeçar tudo de novo, que nem diz o Larissa. Então, eu acho que esse é um grande problema, né? Porque, olha o que o Alexandre, o Quintana falou, lá em Minas Gerais, o que acontece? A continuidade do trabalho dos treinadores. O Levi Coupe vai continuar no Atlético. E um trabalho nas bases, né, professor? De formação de atletas, né? O Marcelo
Marcelo Oliveira, que é o treinador do Cruzeiro, também está há bastante tempo. Então, acho que essa questão de planejamento, continuidade, isso é importante. O Inter pode seguir nesse caminho. Agora, o Grêmio, com esse desmanche que está acontecendo, eu não quero ser pessimista aqui, mas eu acho que tem a meta do Grêmio, já que não tem meta de superávit primário, a meta do Grêmio é evitar a Série B o ano que vem. Eu acho que essa é a meta do Grêmio, viu? Porque não tem dinheiro para contratar e vai vender o que tem. E daí, de novo, a gente entra nas questões políticas, né? As questões políticas também implicam até no próprio futebol. Pois é, mas eu acho que é relativo, porque assim, ó, já está definido, pelo menos segundo a imprensa vem divulgando, né, que seja qual for o presidente, o Abel vai ser o treinador. Não, parece que não. Só se o Marcelo Medeiros ganhar. O Marcelo Medeiros ontem estava na Bandeirantes falando isso. O Pifro declarou que seria o Abel, porque o Tite está acertado com o Corinthians, né, a priori. Mas até ontem não estava muito certo. Mas o Abel Braga não gostou, justamente porque ele não era da preferência do... Enfim, tem a questão política atrapalhando, né? Tem que combinar com... Mas veja... Com o Abel também, né? Mas depois ele se acerta, sai no discurso na coletiva de braço dado e se resolve. Se acerta, o professor Pereira pode ter uma admiração pelo Abel Braga, mas né, é um treinador muito ofensivista, né? Se o Felipão é retranqueiro, o Abelão, né? Tipo, se não fosse o Fernando Carvalho estar na gestão do Internacional na final contra o Barcelona, o resultado seria outro, sem dúvida. Porque isso está escrito no livro do Fernando Carvalho. Sim. Então, assim, eu vejo que o Grêmio, né, ele encontra identidade no Felipão. Eu vejo por outro lado, pessoal. Eu vejo assim, ó, mesmo né, o time está sendo esfacelado, está sendo, né, destruído, o Romildo Bolzão, futuro presidente do Grêmio, aliás, assumiu, né, Sim, já assumiu. agora, né, faremos investimentos pontuais, né, mesmo isso, né, eu não vejo com esse olhar, né, distópico, assim, pensando no futuro do Grêmio na Série B. Deixa eu trazer um pouquinho do Sr. Ferroni. Exagerei um pouco. Mas é para dar o contraste, né? Sr. Ferroni, para 2015, os clubes devem esquecer as dívidas ou investir em contratações? Eu acho que o propósito maior do Grêmio é a aquisição da Arena, né? E isso vai exigir um esforço muito grande. A gente ouve de tudo, até que o Grêmio não poderia ir para a Libertadores por quanto o valor da Arena iria subir. Se ouve, né? Mas de qualquer maneira ele vai ter que investir nisso. E é aquela história, né? Se continuar o Filipão, tem que estimular a formação dos atletas na base e não tem outro jeito e procurar novos atacantes, sem dúvida. O Inter, a exemplo do que o professor Macari diz, acho que está mais estruturado para seguir adiante na Libertadores. Mas como o professor Ferreira falou, não se sabe até onde ele vai, acho que não tem time para ganhar. A gente está com alguns minutinhos ainda só para encerrar esse bloco. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é mais importante, se é investir dentro ou fora de campo? Por que isso? Porque às vezes parece que uma solução mais imediata, o Fábio Koff, por exemplo, em 2012, ou 2013, perdão, quando ele fez um grande investimento no time, em jogadores, que trouxe o Barcos, Dida, uma série de outros jogadores, Vargas, não trouxe títulos e trouxe dívidas. Neste momento, para a dupla Grenal, é importante investir, se preparar para, quem sabe, com os anos voltar forte ou tentar... Eu acho que tem que saber investir. Saber investir. Não investiu bem, não. Porque não investiu bem. Vamos fazer um time usando bastante a base, né? Tipo o Santos, porque deu certo. Né? Então, o Inter também usa bastante a base. Né? O Grêmio trouxe dois agora da base, não trouxe? Pois é. Mas... o Grêmio está começando a utilizar, e a meta do Grêmio parece para o ano que vem é exatamente essa, já que não tem dinheiro para comprar jogador, vão utilizar o máximo a base. Mas é uma questão mais de necessidade do que planejamento. Necessidade e planejamento. Claro. Mas a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro... Mas, por favor, manter aqueles que ele pagava tanto que não resultou em grande coisa, melhor que a base. Mas o Cruzeiro, por exemplo, não foge a essa regra. O Cruzeiro não usa muito a base, só que comprou o jogador certo para colocar na posição certa, no lugar certo. Né? E o Grêmio, quantos jogadores comprou e não foram utilizados? Aí também não sei se é culpa do jogador ou do treinador. Por isso que nós tivemos Alan Ruiz e tal, um jogador caro. Os jogadores que podiam ser utilizados e foram muito pouco utilizados. Né? E tivemos jogadores aqui, por exemplo, que não deram certo, supostamente como o Marcelo Moreno e tal, que também não foi bem Parece que vai voltar, né? E essa mudança de treinador também, né, professor? Porque à medida que tu compra um atleta e é um treinador que está à frente do time e aí muda o treinador, daqui a pouco mais aquele atleta não serve para aquele treinador. O que me assusta um pouco do Grêmio o ano que vem, já esse ano,
é o poder do Filipão, a influência do Filipão, né? Sem contar os salários dele, de todo o grupo dele ali que vai diminuir dos jogadores. E só para eu tô sem querer monopolizar, mas tu falou de Minas, eu acho que não podemos esquecer do futebol de Santa Catarina, que vai colocar 4 times na primeira divisão. Verdade. Infelizmente, nosso tempo estourou. Só um prognóstico. Vocês têm algum prognóstico, uma esperança, um palpite para 2015? Quem sai melhor, Grêmio ou Inter? O Inter vai ser melhor. Já com a Libertadores? Com a Libertadores. Não vai ganhar a Libertadores, mas vai ter um ano melhor que o Grêmio. Começa com uma competição mais importante. Eu vou apostar no Grêmio. Professor Pereira? Não, eu já disse, eu também. Para mim, o Grêmio está lutando para não entrar na Série B. Essa é a meta, eu acho. Viu? Ficar no meio da tabela, aquela história, nadar e morrer na praia. Vai ser mais ou menos isso, que aliás foi esse ano, né? Professor Larissa? Eu vou apostar no Grêmio. Tá certo, então. Eu vou postar na nossa equipe da TV Grêmio 2015 aqui. A gente vai encerrando o programa Contraponto. No próximo programa, com certeza, teremos novamente a presença do professor Maicon. Professores, muitíssimo obrigado. Desculpe algum atropelo aqui. Não estou tão entrosado com essa equipe, que eu tenho muito a aprender com vocês, mas foi uma honra estar aqui diante de vocês nesse programa. A honra foi nossa. Voltamos na próxima semana. Tchau.